na hora de nossa morte. Amém. Vocês podem se sentar. Tem lugar aqui para sentar? Sintam-se convidadas para sentar aqui. Podem ficar aqui? Tá bom. E aqueles que chegaram também vão se sentando. Amém? Antes de nós iniciarmos a reflexão propriamente dita, enquanto a gente clamava a presença do Espírito Santo, me veio ao coração a imagem de que o Senhor estava nessa tarde transformando essa praça num hospital. Eu vi como que um hospital construído aqui onde nós estamos, e nós como pacientes entrando nesse hospital, com as nossas feridas, com os nossos medos, com os nossos desânimos. Então, antes de nós iniciarmos a reflexão, eu gostaria que você ficasse de pé por um instante, porque nós queremos decretar para o Senhor que nós acreditamos na presença dEle em nosso meio. Muitas vezes a gente vem orar, mas a gente vem desconfiado, a gente vem desanimado, às vezes a gente vem só por curiosidade, deixa eu ver o que aquela turma ali está falando. Às vezes a gente vem porque não tem nada para fazer. Às vezes a gente vem com a nossa fé tão machucada, tão aquebrantada, que a gente até se questiona: será que Deus está ali mesmo? Será que o Senhor vai me ouvir nessa tarde? Então nós queremos, antes de iniciarmos a pregação, decretarmos para Deus que nós confiamos na presença que Ele está entre nós. Então eu vou dizer algumas palavras e eu peço que você vá repetindo. Senhor, nesta tarde, eu me entrego em Tuas mãos. Eu tomo posse, Senhor, de toda cura espiritual, de toda lapidação, de toda machucadura que o Senhor quer curar. Eu me apresento diante de Vós, Senhor, como um paciente, como um doente, como alguém que precisa de tratamento. E eu quero decretar, Senhor, que eu confio que Tu és o médico dos médicos. Que o Senhor tem, ó Pai, nesta tarde, a cura, a resposta, a força, a luz, o ânimo que eu tanto venho buscar. De agora em diante, Senhor, até que esta oração termine, eu me lanço em Tuas mãos, Senhor. Faça o que quiseres de mim, Senhor. Como médico dos médicos, visite o mais íntimo da minha alma, curando feridas, sarando medos, tratando machucaduras, e trazendo um novo fôlego à minha vida. Eu creio, Senhor, que não foi por acaso que o Senhor me trouxe a este local nessa tarde. Trabalhe à vontade, Senhor. Faça o que quiseres de mim nesta tarde. Amém? Pode se assentar, por favor. A inspiração que o Senhor trouxe para nós refletirmos nesta tarde é um tema mariano
sobre Nossa Senhora que é muito desconhecido ainda dos católicos, porque a palavra de Deus ela fala, quando o Senhor diz, frustrado, o seguinte: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O que nos leva a cairmos, o que nos leva a não entendermos às vezes o porquê que Deus está fazendo uma determinada coisa da nossa vida, porquê que uma determinada situação se apresenta diante de nós, porquê que uma realidade da nossa vida não está sendo conduzida da forma que nós gostaríamos. É porque nos falta conhecimento, entendimento do agir de Deus. E isso é uma coisa muito grave entre nós católicos, que muitas vezes não temos o hábito de estudar a palavra de Deus, de ouvir o que a igreja tem a nos dizer, de analisar os documentos. Então é por isso que muitas vezes nós nos perdemos nos desânimos, nós perdemos a nossa dignidade, nós perdemos o nosso ânimo, perdemos a nossa fé, perdemos o nosso matrimônio, a nossa saúde, o nosso emprego, porque nós não conseguimos interpretar os sinais que Deus tem nos mandado. É como se nós fôssemos crianças que nem sabem ler ainda, tentando entender uma explicação de um professor sobre física, por exemplo. Então, é o conhecimento que nos liberta. E é por isso que o mundo hoje em dia tem desviado muito os católicos, porque às vezes a gente não sabe nem o que a nossa igreja ensina. Aí vem às vezes um irmão de uma outra religião, vem alguém com um discurso bonito para cima de nós, a gente não sabe se defender. Quantas vezes nós vimos às vezes Nossa Senhora ser atacada perto de nós e a gente tem que se calar, ou porque nos falta coragem, ou porque nos falta conhecimento. A gente não sabe como defendê-la. Quantas vezes nós vivemos situações difíceis na nossa vida e a gente diz: meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que Deus está agindo dessa forma e não daquela forma? Falta para nós intimidade com a palavra de Deus. Para todas as ocasiões da nossa vida há uma resposta. E a resposta está aqui na palavra de Deus. A resposta está no catecismo da igreja. Então nós precisamos deixar que o conhecimento da palavra de Deus seja luz para nós, para que nós possamos dizer: não, realmente eu estou vivendo uma determinada fase difícil na minha vida, mas eu sei por que isso está acontecendo, porque na palavra de Deus me foi explicado, porque a igreja me ensina que nessa situação eu devo fazer isso ou fazer aquilo. Então, que nós não nos percamos mais por falta de conhecimento. E hoje, a cada encontro o Senhor inspira, um tipo de encontro diferente. Alguns são mais de oração, outros encontros são mais de louvor, adoração. Hoje é um encontro que o Senhor quer nos formar. Ele quer nos trazer conhecimento sobre a mãe dele, sobre Nossa Senhora, a nossa advogada, a nossa medianeira, aquela que batalha a nosso favor, mesmo quando a gente não está dando muita bola para ela na nossa vida. E o tema que nós iremos abordar hoje são os dogmas marianos. Alguém aqui já ouviu falar sobre dogmas marianos? Levante a mão, por favor, só para eu ter uma noção. Tá. Dogmas marianos. A igreja, meus irmãos, católica, ela tem muitos dogmas. O que são dogmas? São verdades de fé. São coisas que a igreja católica acredita e que sustentam a nossa caminhada. Então os dogmas marianos são verdades, são ensinamentos que a igreja traz para nós a respeito de Nossa Senhora. Porque uma das funções maiores que a igreja católica tem, ela é chamada de depositum fidei. Ou seja, a igreja católica, ela é o depósito da nossa fé. Ela é como se fosse um baú de ouro, onde são depositados os valores que há 2000 anos vêm sendo trazidos pelo Espírito Santo. Então a igreja católica, ela é essa depositária da fé.
E os dogmas são isso, são verdades inegociáveis, são coisas que não surgiram hoje na cabeça de um padre, de um papa, são coisas que a igreja acredita desde a época dos apóstolos, são valores que há 2000 anos vêm acompanhando e sendo luzes para a nossa caminhada. Porque imagina só se a igreja fosse mudando os seus conceitos ao longo do tempo. Não é mais ou menos isso que o mundo pede para a igreja lá fora? Ah, igreja, agora vocês têm que aprovar o casamento gay, porque tem muito gay, então a igreja precisava mudar e aprovar o casamento gay. Aí dali a pouco, tem muita gente passando fome no mundo, a igreja agora precisa aprovar o aborto. Não faz mais sentido a igreja ser contra o aborto. Ah, mas que isso, castidade? Esse negócio de namorado, viver castidade, casar, vir, isso aí é bobeira, isso aí é quadrado, passou já, o negócio agora é aproveitar. Então, o mundo fica querendo que a igreja reescreva aquilo que saiu da boca de Jesus. E a igreja não pode fazer isso, não é mesmo? Nem se ela quiser, ela pode mudar uma vírgula que seja naquilo que o Cristo deixou. Então a igreja tem esse papel de ano após ano, século após século, ela manter intactas as verdades de Cristo, porque Deus não muda e a palavra de Deus também não muda. Ele não retroage naquilo que ele não disse, ele não se engana, ele não muda de opinião. E essa é uma das maiores críticas que a igreja recebe, né? Como se ela tivesse que ir se moldando conforme o mundo, né? É a expressão dançando conforme a música, né? Então, se o mundo está mais para cá, a igreja vem para cá. Se o mundo está para cá, a igreja vem para cá. Mas não. A igreja ela é como uma âncora de um barco. Pode vir a tempestade que for, que ela não pode balançar naquilo que ela acredita. Então, se o Cristo disse há 2000 anos atrás de que não matarás, de que a vida é inegociável, a igreja não pode mexer nisso. Então isso é que são os dogmas, né? São coisas que a igreja acredita e que vem se mantendo. E muitos santos da igreja que se tornaram mártires, eles preferiram morrer do que ter que negar algum desses dogmas, né? Quando a gente pega a história dos santos, a gente vê, por exemplo, que quando os santos eram abordados, geralmente por um imperador, alguém que os perseguia na época, eles eram colocados em um determinado local, por exemplo, diante de leões famintos, querendo destroçá-los, e aí o imperador dizia: santo, desmente isso que você disse. Você acabou de falar aí que Jesus é filho de Deus. Se você negar isso que você acabou de falar, eu te libero. Mas se você mantiver, eu vou te atirar para aqueles leões. Aí o santo olhava para cima, sorria e gritava: Jesus é filho de Deus. E ele próprio pulava para os leões. Olha, ele preferia morrer de forma cruel do que ter que mudar uma vírgula naquilo que o Cristo disse. E assim santos foram decapitados, destroçados, esfolados das mais diversas formas, porque se recusaram a duvidar daquilo que Cristo tinha deixado. É isso que nós somos convidados a hoje em dia, a não deixarmos que nada afaste de nós aquilo que a igreja nos ensina, a nós pagarmos o preço que for preciso para defender as coisas de Deus. E aí, com relação aos dogmas, essas verdades de fé que a igreja tem, eles são definidos ou pelos papas ou pelos concílios, né? Concílio é quando um grupo de bispos do mundo inteiro se reúne para discutir alguma coisa dentro da igreja. Vou passar de uma forma mais resumida, porque senão não dá tempo, que é muita coisa. Mas os dogmas, essas verdades de fé, eles são primeiramente imutáveis. Eles não mudam. Então nós veremos que tem dogmas que já faz 2000 anos que a igreja afirma aquilo, e isso nunca mudará. Não pode mudar. Os dogmas, eles são infalíveis. Considera-se que é o próprio Espírito Santo quem inspirou aquilo. Então não há chance de erro. Tanto que um papa, ele não pode desfazer o dogma que um outro papa criou. Então, se há 1500 anos um papa disse uma determinada coisa, nunca mais na história da igreja um outro papa poderá dizer aquilo de forma
diferente. E os dogmas também, eles são inquestionáveis. Se você optou por ser católico, e é uma escolha livre sua, você é, entre aspas, obrigado a acreditar naquilo que a igreja te ensina. Então, se a igreja ensina que Jesus é Deus, isso é um dogma, você é obrigado a acreditar nisso. Senão não faz sentido você ser católico. E muita gente faz isso, né? Às vezes, sem perceber, a gente fica pescando dentro da igreja aquilo que a gente acredita, não é? Eu sou católico, mas sou a favor do aborto em algumas situações. Eu sou católico, mas eu não gosto do terço. Eu acho que o terço não é de Deus, não. Sabe, a gente fica criando uma religião própria e daqui a pouco o que a gente faz? Funda uma igreja. Não é assim que nascem as igrejas aí para fora? Um discute com o outro, não concorda. Acho que não é bem isso não. Vou criar a minha igrejinha, alugo um cômodozinho e crio uma igreja. Né? Então nós precisamos ter essa unidade. E os dogmas, eles são proclamados numa determinada época. Então nós veremos daqui a pouco, tem um dogma, por exemplo, da igreja que foi proclamado agora em 1950. Não quer dizer que antes isso não era verdade. Quer dizer apenas que foi proclamado dali em diante. A igreja sempre acreditou naquilo, mas ela resolveu oficializar aquele dogma naquela data específica. A igreja tem vários dogmas, muitos, mas os principais são 44. Então a sua igreja, a igreja que você escolheu, ela tem 44 verdades principais de fé que ela nos instrui a seguir. Todos esses dogmas, eles são baseados na Bíblia. Os dogmas não são invenções de um papa, acho que eu vou criar um dogma. Não. O dogma ou ele está expressamente contido dentro da Bíblia, ou ele está ali subentendido, indiretamente contido dentro da palavra de Deus. Porque a Igreja Católica, ela foi fundada pelo próprio Cristo. Então não faria sentido que ela dissesse algo diferente daquilo que o próprio Cristo diz, né? É muito interessante isso, porque nós temos que a Igreja Católica, ela foi quem escreveu a Bíblia, né? A Bíblia, ela foi escrita por católicos. A Bíblia, ela foi guardada por católicos. Eles são os guardiões da Bíblia. Ela foi discernida pelos católicos, quais livros fariam parte, e ela é interpretada pelos católicos. Na Igreja Católica, nós não defendemos que cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser. Então você pega uma passagem lá da multiplicação dos pães, você entende de um jeito, eu do outro, o outro do outro, não. Na igreja, ela é quem interpreta a Bíblia para cada um de nós. É por isso que há uma unidade, né, na Igreja Católica. Bom, visto isso, nós vamos entrar aqui no primeiro dogma. São 4 dogmas marianos, ou seja, 4 verdades de fé que a Igreja Católica ensina a respeito de Nossa Senhora. Se você conseguir entender e acreditar nesses dogmas, até a sua relação com Nossa Senhora vai mudar. A sua forma de rezar para ela, a sua forma de defendê-la, de acreditar no poder intercessor que ela tem. Então que a gente possa verdadeiramente deixar o Espírito Santo, né, agir em nós nessa reflexão. O primeiro dogma mariano é o dogma do Imaculado Conceição. A gente acabou de cantar aqui na música, né? Imaculado Coração de Maria. Às vezes a gente repete essa expressão, Imaculado Conceição, e não pensa o que será que significa, qual é a profundidade disso. Às vezes a gente tem Conceição no nome, né? Eu, por exemplo, tenho Conceição no nome. Eu fui ficar sabendo o que significava faz poucos meses, né? Eu sabia que era um nome mariano, mas não tinha, né, me interessado em saber. E graças a Deus hoje eu sei o que significa. Então, a Imaculada Conceição é o primeiro dogma. Esse dogma ele foi definido pelo Papa Pio IX em 1854. Então, em 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Alguém sabe quando que é comemorado a festa do Imaculado Coração?
Imaculada Conceição de Nossa Senhora? 8 de dezembro. Aquela data famosa que a gente comemora em 8 de dezembro. É o dia da Imaculada Conceição. E o próprio nome do dogma já diz muito sobre o dogma. O que significa uma coisa imaculada? Isso. Imaculada quer dizer sem mancha. Mácula é sujeira. Sujo, mancha. Imaculada, sem manchas. Então guardem isso por enquanto. E Conceição, nesse contexto, o que significa? Concepção. Conceição significa concepção. Aquilo que acontece quando o bebezinho vai ser formado do ventre da mãe, né? Encontra lá o espermatozoide com o óvulo. A hora que acende aquela faísca de luz que ecoa lá no céu, aquilo ali é a concepção da criança, quando ela foi feita, né? Vamos assim dizer. Então, Imaculada Conceição quer dizer isso. Porque todos nós já nascemos com a mancha do pecado original em nós, né? O pecado lá que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, a desobediência que eles tiveram, a revolta contra o plano de vida que Deus tinha para a humanidade. Aquilo é uma mancha que acompanha cada um de nós. Cada ser humano, quando nasce, ele já vem manchado, ele já vem maculado pelo pecado. Mas Nossa Senhora, ela foi preservada dessa mancha. E é isso que significa o dogma da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi concebida sem herdar essa mancha do pecado. E por que isso faz sentido? Isso faz sentido porque Nossa Senhora, ela não poderia ser a portadora da salvação do mundo se ela fosse uma pessoa contaminada. Imagina só, será que alguma mãe, quando vai receber o bebezinho em casa no seu primeiro dia, ela deixa um bercinho tudo sujo, cheio de casca de fruta, sujeira, terra para receber aquele bebezinho? Não, né? Ela prepara o melhor berço que lhe é possível. E assim foi Deus. Ele queria que o seu filho, e era necessário que ele viesse num berço, num ventre sem manchas, num ventre puro. É por isso que Nossa Senhora foi preservada. Como que chama mesmo os pais de Nossa Senhora? Joaquim, né? O nome normal, Joaquim e Ana, né? São os pais de Nossa Senhora, né? Os avós de Jesus. Então, quando Nossa Senhora foi gerada no ventre de Santa Ana, por um desígnio de Deus, ela foi preservada do pecado original. O pecado original não entrou no ventre de Santa Ana para contaminar Nossa Senhora. E assim ela se manteve até o nascimento de Cristo e depois também, né? Não é um dogma, mas a igreja acredita que Nossa Senhora nunca pecou. Ela nunca teve uma mancha de pecado sobre ela. E aí, quando nós procuramos o respaldo bíblico, todo dogma ele se firma numa passagem bíblica. A gente tem aquela passagem em que o arcanjo, lembra a passagem da Anunciação? O que o arcanjo Gabriel disse para Nossa Senhora? Ave cheia de graça. Olha, ave cheia de graça. Quem chamou Nossa Senhora de portadora da graça, de diferenciada, de única, não foi eu, não foi o Papa, não são os padres, foi um anjo. E o anjo falava em nome de quem? De Deus. Então quem diz que Nossa Senhora é sem mancha, é um ser que possui graça diante de Deus, o único que possui graça plena, não é nós, é o próprio anjo enviado de Deus. Porque lá em Romanos 3, a palavra de Deus nos fala que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então a palavra de Deus nos fala que todo ser humano pecou e assim ficou destituído, ficou afastado da graça de Deus.
Nossa Senhora foi o único ser humano que foi preservado dessa mancha. Olha a força desse dogma. E aí, mais uma passagem bíblica, né? Para quem gosta de passagens para respaldar, lá em Jó é feito o seguinte questionamento: pode um ser puro, que é Jesus, vir de um ser impuro? Jamais. É o que está escrito lá em Jó. Então quer dizer, poderia Jesus, que é um ser puro, vir ser gerado dentro de um ser impuro? Faria sentido isso? Que Jesus viesse ao mundo numa mulher qualquer? Já é uma tremenda humildade de Deus aceitar se encarnar no mundo dentro de uma mulher, né? Porque é uma criatura. Imagina só, Deus vindo ao mundo no ventre de uma mulher. Olha a humildade. O Criador se submetendo à criatura, chorando no colo da criatura, mamando nos seios da criatura. Olha que humildade de Deus. Então não teria como que um ser puro viesse de um ser impuro. E uma outra passagem bíblica que respalda esse dogma da Imaculada Conceição é a passagem que está lá em Gênesis, onde Jesus, né, uma vez que Deus, quando a serpente destruiu o desígnio de Deus, seduzindo Adão e Eva, Jesus se volta para a serpente e fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Olha, lá na criação do homem, Deus já sabia que seria criada uma mulher que, por ter sido gerada de forma imaculada, seria inimiga da serpente, que é Satanás. Olha, é por isso que Nossa Senhora precisava vir como uma mulher imaculada, porque ela já foi prevista desde sempre. Ela é mãe de toda uma geração. Todos nós somos filhos de Nossa Senhora, e ela não conseguiria isso se ela fosse impura, se ela fosse gerada de forma impura. Então esse é o dogma da Imaculada Conceição. Então, quando você rezar alguma oração que fala em Imaculada Conceição, não confundir Imaculada Conceição com Imaculado Coração, né? Uma coisa está ligada com a outra, porque o coração de Nossa Senhora é imaculado, porque a concepção dela foi imaculada também. Então agora a gente já sabe o que significa, é uma verdade de fé, algo que a igreja acredita desde sempre e que foi declarado em 1854. O próximo dogma, o segundo, é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. A gente sempre reza, né? Virgem Maria, né? É uma expressão muito comum, mas às vezes a gente não entende a profundidade do que quer dizer essa Virgem Maria. O que é uma coisa perpétua? Que dura para sempre, que não muda, que não acaba. Então a virgindade de Nossa Senhora foi perpétua, do começo ao fim. Então por aí já vem os conhecimentos para nós, né? Olha que interessante, esse dogma, ele foi definido lá no ano de 649. Não é 1600, não, é 649. Lá nos primeiros séculos, no Concílio de Latrão, né? O Concílio de Latrão se reuniu e definiu esse dogma. E esse dogma, ele trata a virgindade de Nossa Senhora em 3 aspectos. Ele define que Nossa Senhora, ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Olha, e às vezes a gente, sem perceber, associa a virgindade de Nossa Senhora só antes, né, do parto. Inclusive, muitos, talvez irmãos de outra religião que você for conversar, eles vão dizer que Nossa Senhora teve outros filhos, que ela que são com São José, né, depois que o menino Jesus veio, viveu como um casal normal.
Então, essa é a tríplice virgindade de Nossa Senhora. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho nesse dogma. O conceito bíblico que foi definido, o conceito desse dogma para a virgindade, não quer dizer simplesmente virgem no sentido de não ter tido relação sexual com nenhuma pessoa. Aqui é uma virgindade com relação mesmo ao rompimento, né, do ímen, né, que é o que define que a mulher não é mais virgem. Porque se fosse só a relação sexual, durante o parto era para Nossa Senhora ter perdido a virgindade, não era? Um parto natural, naquela época não tinha cesárea nem nada, então era para que essa virgindade dela fosse perdida, mas não se perdeu. E aí daqui a pouco nós veremos por quê. Por quê? Porque Nossa Senhora era o propósito de Deus que ela fosse única e exclusivamente do Espírito Santo. Nenhuma outra criatura poderia possuir o corpo de Nossa Senhora a não ser o Espírito Santo, né? Uma mulher que foi possuída, né, no termo, na forma boa de se dizer, pelo Espírito Santo, como que depois um homem viria a ter alguma relação com ela? Então foi um desígnio de Deus que Nossa Senhora fosse exclusivamente dele. E isso reflete a grandiosidade de Deus. Aliás, todo dogma mariano não é para engrandecer Nossa Senhora, é para engrandecer a Deus. Então, a virgindade de Nossa Senhora declara que ela foi, a igreja usa essa expressão, concebida sem sêmen. Sem sêmen. Foi uma força. Lembra lá a passagem? A sombra do Altíssimo te envolverá com sua sombra, né? E o ser que vier de ti e tal. E aí o respaldo bíblico, né, para essa virgindade de Nossa Senhora, uma passagem bíblica, lembra que lá que São José ficou com muito medo, né, quando viu Nossa Senhora grávida, queria fugir, abandoná-la, e aí o anjo apareceu para ele em sonhos e falou para ele o quê? José, não temas, porque o ser que está no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo, é filho de Deus. Olha a prova bíblica da virgindade de Nossa Senhora, da boca do anjo. O ser que está dentro dela foi gerado, entrou dentro dela por força do Espírito Santo. Então Deus se fez homem, mas ele não veio de uma relação entre um homem e uma mulher, ele veio direto do Espírito Santo. E aí dentro desse dogma é importante que a gente não confunda o seguinte: Jesus foi gerado por força do Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, não houve relação sexual, mas Nossa Senhora foi gerada no ventre de Ana por força de uma relação sexual, né? Então o casal Ana e Joaquim, já idosos, ela era estéril, né? Aí já começou o milagre e, né, eles tiveram uma relação e aí Nossa Senhora foi concebida, mas concebida sem a mancha do pecado original. E uma outra passagem bíblica da virgindade de Nossa Senhora está lá em Isaías como profecia: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho. A virgem, muito antes do nascimento de Jesus, Isaías já profetizou isso. E aqui nós podemos dividir em antes do parto, depois e durante. Antes do parto, nós podemos dizer que Nossa Senhora precisava ser virgem, porque ela seria 100% pura para receber aquele que é 100% puro, né? Durante o parto, a virgindade de Nossa Senhora durante o parto é o que mais, assim, parece que põe uma pulguinha na nossa orelha, né? Como é que pode? Como é que ela se manteve virgem mesmo durante o parto? É porque é uma questão de fé. Foi um parto sobrenatural. Num instante Jesus estava no ventre de Nossa Senhora, no instante seguinte ele já estava do lado de fora nos braços dela. Porque não seria bom, né, que aquele ser que veio retirar toda a mancha do mundo, toda a corrupção do mundo, que é Jesus,
corrompesse ele próprio, né, a sua mãe. Não faria sentido. E aí a gente, né, às vezes a gente fica pensando assim, mas como é que pode? Seria isso possível? Sem querer a gente questiona, né? Mas será que seria difícil para Deus fazer isso? Será que Deus teria que se reunir e falar: nossa, como é que eu vou fazer para tirar Jesus da barriga de Nossa Senhora sem tirar a virgindade dela? Ai, o que eu vou fazer? Acho que não vai ter jeito. Será que Jesus precisaria fazer esforço? Aquele que abriu o mar, que fez o cego enxergar, que colocou a segunda pessoa da Santíssima Trindade dentro da barriga de Nossa Senhora por força espiritual. Será que seria difícil para ele tirá-lo da mesma forma? Não. Então não há grande feito nenhum. Isso é, vamos dizer assim, fichinha para Deus, né? E aí vários santos, né, defendem esse dogma e acreditam, mas São Cirilo ele usa uma comparação fantástica para explicar essa virgindade de Nossa Senhora durante o parto. Olha que bonito que ele fala: assim como a luz atravessa de um lado para outro a vidraça sem quebrá-la, da mesma forma o Verbo de Deus pôde entrar e sair do ventre de sua mãe sem lhe rasgar as paredes. Olha, os santos eles são fantásticos. Olha, a luz atravessa o vidro e não quebra o vidro. Da mesma forma, Jesus atravessou o ventre de Nossa Senhora tanto para entrar quanto para sair sem que a virgindade dela fosse corrompida. E após o parto, né, nós temos que José e Maria continuaram casados, né? Eles se casaram, na verdade, após o nascimento de Jesus, mas não tiveram mais outros filhos. Muita gente por aí fala, né, que teve, mas é por falta de entendimento histórico bíblico. A Bíblia, ela usa muito a expressão irmãos de Jesus, né? Os irmãos de Jesus estavam esperando, os irmãos de Jesus foram com ele, mas você precisa analisar isso de forma histórica. Na época, a palavra irmão designava um parente próximo. Isso é a linguagem da época. A gente não tem mania, às vezes, de chamar o outro de irmão. Ô irmão, vem cá, você está querendo dizer que aquela pessoa é o teu irmão mesmo? Não, é uma força de expressão, né? Da mesma forma, na época, irmão era tido como quem era um parente próximo. Então não houve mais filhos depois que eles se uniram. Jesus é o primeiro e o único. E vários santos da igreja afirmam isso, inclusive nas origens da igreja protestante, por Lutero, né? Eles acreditavam nessa virgindade de Nossa Senhora. As consequências que o protestantismo foi tomando ao longo dos anos distorceram muito a visão original. Então, originalmente, os protestantes acreditavam também na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Só que isso foi mudando, né, ao longo do tempo, né, até mesmo para que houvesse, né, vamos dizer assim, uma rixa, né, uma deixa para poder haver uma divisão com a igreja. Houve essa separação. O terceiro dogma, ele fala, então vamos só recapitular. Primeiro dogma qual é? Imaculada Conceição. Segundo dogma, virgindade perpétua de Nossa Senhora. O terceiro dogma fala que Maria é a mãe de Deus. Esse aqui é polêmico, viu? Esse é o que mais gera divisão e polêmica, né, entre nós católicos e os nossos irmãos de outras religiões. Esse dogma, dos dogmas marianos, ele é o mais antigo. Ele foi definido no concílio de Éfeso, lá no ano 431. Olha, fazia só 400 anos que Jesus tinha morrido, e esse dogma já foi definido pela igreja. Olha que interessante. Esse dogma Maria, Mãe de Deus, ele tem uma palavra originária que quer dizer Theotokos. Theotokos quer dizer Maria é Mãe de Deus.
não simplesmente mãe de Jesus, como os nossos irmãos de outras religiões defendem. Não, Maria é mãe de Jesus, não tem como negar isso, porque está na Bíblia, mas eles não aceitam dizer que Maria é mãe de Deus. É por isso que a Ave Maria é tão rejeitada, a oração da Ave Maria. Maria, mãe de Deus, a gente vai rezar, né? Daqui a pouco. Aí nós temos que entender que Jesus, ele era um só ser, mas ele tinha dupla natureza. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era um ser híbrido, metade para baixo homem, metade para cima Deus, ou o coração é Deus, o resto do corpo é homem. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, ele não era simplesmente um representante de Deus aqui na terra, um profeta de Deus, ou, vamos dizer de forma menor, simplesmente o Filho de Deus. Jesus é Deus. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É por isso que a gente diz que a Santíssima Trindade, ela é una e trinitária. O nosso Deus é uno e trino. Uno porque ele se forma um só ser, mas ele é trino porque é dividido em três. E aí simplesmente não há como explicar isso. É um mistério, né? Da igreja. E aí para nós entendermos por que é válido a gente dizer que Maria é mãe de Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos com base aqui no que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que nós somos formados por corpo. O que mais? Nós precisamos saber do que é isso. Alguém perguntar do que você é formado. Você não pode falar só pele, carne, osso. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Você é formado dessas três essências, três partes que se unem para tornar você esse ser único. Ninguém é igual a você, jamais existirá nem dois gêmeos univitelinos que são absolutamente idênticos. Eles não são iguais. Nem no corpo, se você for pegar a digital ali, cada um tem uma digital. Quanto menos na alma e no espírito, né? Então nós somos formados por essas três coisas que não se separam. Só a morte que rompe essa união, né? Separa o corpo da alma e do espírito. Mas aí a gente olha para a nossa mãe da terra. Pense aí na sua mãe da terra. A sua mãe da terra, ela gerou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, ou as três coisas? A sua mãe, ela só gerou o seu corpo, porque a sua alma e o seu espírito vem de Deus, tem a digital de Deus. Então a nossa mãe, a gente a chama de mãe, mas ela só gerou uma das três coisas que fazem parte de nós. E é isso que os irmãos de outras religiões não entendem. Então, quando nós dissemos que Maria é mãe de Deus, nós estamos querendo dizer que ela é mãe do corpo de Deus, do corpo humano de Deus, que é Jesus. Seria uma loucura querer dizer que foi Maria que fez Deus, não é mesmo? Não tem como. Inclusive porque Maria, na época não tinha certidão de nascimento, mas se alguém tivesse registrado, estava lá. No dia 8 de setembro do ano 20, antes de Cristo, obviamente, não teria como ser depois. 8 de setembro do ano 20 antes de Cristo, Ana e Joaquim estavam lá em festa, porque Nossa Senhora tinha nascido. Então ela tem uma data no tempo em que ela existe. Deus tem? Nós podemos afirmar qual foi a data que Deus passou a existir? Não. Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então não tenha medo de dizer que Maria é mãe de Deus. Ai, mas eu estou ofendendo Deus falando que uma criatura é mãe dele. Não, você está dizendo que ele é mãe do Deus Jesus, o Deus encarnado. Porque o Deus
Jesus sempre existiu, só que em alma e em espírito. Jesus existia em alma e espírito no céu desde sempre, mas a encarnação, ele adquiriu um corpo quando ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Exatamente, como uma forma de nos mostrar, né, o Jesus histórico, é o Jesus que se faz presente na história, é isso mesmo. Porque se Jesus não fosse Deus, teria como ele ter vencido a morte? Como é que ele próprio seria retirado, ele se tiraria de dentro do túmulo, se ele não fosse Deus? Inclusive muitas religiões questionam isso, dizendo que Jesus não é Deus, que ele é filho de Deus, mas não é Deus. Aí a gente já vai para um outro lado, né, que não tem tempo aqui para a gente abordar isso. Então, quem foi enterrado ali naquele túmulo era 100% homem, porque senão não teria morrido. Tem como você matar um anjo? Um espírito? Não tem como. Então quem morreu ali era 100% homem, porque sangrou, chorou, feriu, suou, ele era como nós. Mas era também 100% Deus, porque senão ele não teria conseguido ressuscitar. Então quem Maria gerou foi alguém que era 100% homem e 100% Deus. Logo eu posso dizer que ela é mãe de Deus. Então quando a gente for rezar agora a Ave Maria, que a gente entenda o que essa expressão quer dizer. E na Bíblia há várias passagens que dizem isso, né? Lá na própria anunciação do arcanjo Gabriel, ele diz: o ente santo que nascer de ti será chamado de Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, ele também é Deus. E uma outra passagem, né, na visita de Santa Isabel, quando ela diz lá, né, para Nossa Senhora: nossa, de onde há de vir a honra de me visitar quem? O que ela fala? A mãe do meu Senhor, do meu Salvador. É como se ela dissesse: mãe de Deus. Olha, a própria Santa Isabel chamando Maria de mãe de Deus. Então esse dogma surgiu na igreja lá no ano 430, mas ele já havia sido proclamado desde sempre pela boca de Santa Isabel. E aqui um outro ponto interessante: Lutero e Calvino, que foram os fundadores do protestantismo, também chamavam Maria de mãe de Deus, sabia? Quando você pega os documentos antigos da origem do protestantismo, está lá eles se referindo a Maria como mãe de Deus. Ainda hoje muitos irmãos protestantes, fora do Brasil basicamente, acreditam nisso, chamam Maria de mãe de Deus. Então, para a gente ver que não é como a gente tem por aí, né? E o último dogma que nós temos é o dogma da Assunção de Maria. Olha, Assunção, a gente não reza isso no terço também? Assunção de Nossa Senhora ao céu. Esse dogma da Assunção, ele é o mais recente de todos, é o mais novinho dos dogmas. Ele foi proclamado no ano de 1950. Olha, alguns de vocês tinham nascido já nessa época. Papa Pio XII. Papa Pio XII proclamou a Assunção de Maria. É a festa que a gente celebra no dia 15 de agosto. Porém, desde o começo dos séculos, já se acreditava nisso. Quando você pega os documentos antigos, pinturas, tem quadros lá de poucos séculos depois que Jesus morreu, que já mostram a cena da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Mas levou 1900 anos para que a igreja decretasse isso. Não quer dizer que a igreja não acreditava antes, mas ela oficializou, vamos dizer assim, registrou em cartório lá em 1950. E esse dogma, ele diz que Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma. Porque elevado ao céu em alma nós seremos. Não sei se vai ser para o céu, mas num primeiro momento é para o céu que a gente vai, para ser julgado. Depois se vai ficar lá ou se vai descer, depende de nós, né? Mas elevado em alma, não
tem mérito nenhum nisso, todos nós vamos. Mas Nossa Senhora foi elevada em corpo e alma, assim que ela terminou a jornada, né, terrestre dela. E o respaldo bíblico dessa assunção está lá no Gênesis também, quando Jesus fala que colocará inimizade entre a serpente e a mulher. Jesus falando para a serpente: serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Ela te ferirá a cabeça e você morderá o calcanhar dela. Não é essa a linguagem figurativa que é usada na Bíblia? E aí aqui, quando Jesus fala que a mulher ferirá a cabeça da serpente, como é que faz para você matar uma cobra? Se você ficar dando paulada no rabo dela, nas costas dela, jogar ela para o alto, deixar cair, ela morre? Dificilmente ela morre. Você tem que ferir onde nela? Pode ser uma cobra do tamanho dessa praça aqui, está lá a cabeça dela. Se você ferir a cabeça, o corpo inteiro é neutralizado. Olha, então Jesus, e já a serpente, olha que bonito isso. O que ele fala para a serpente? Você vai morder o calcanhar da mulher. Morder o calcanhar, morre geralmente? Não. Olha a diferença da profundidade da ferida. A mulher, que é a Nossa Senhora, vai pisar na cabeça da serpente, quer dizer, vai matá-la. Mas a serpente vai ferir também a mulher, vai ferir a descendência da mulher, que somos nós. E como que Satanás fere a mulher? Atingindo a nós pelos pecados, não é mesmo? Quantas vidas, quantos matrimônios, trabalhos, filhos, relações manchadas, feridas por causa do pecado. Essa é a mordida no calcanhar que Satanás dá. Então, muito mais do que o pecado, Satanás trouxe a morte para o mundo. A morte não estava nos planos de Deus. Adão e Eva, a previsão era de que eles não morressem, mas pela desobediência eles precisaram morrer. Então, nessa morte de Nossa Senhora, nessa assunção dela ao céu, ela venceu a morte. Ela antecipou a nossa ressurreição. É o cumprimento da passagem bíblica que diz que a mulher pisará a cabeça da serpente. Quando Nossa Senhora é assunta ao céu, juntamente com Cristo, né, que foi quem verdadeiramente comprou a nossa salvação, a morte é vencida. E aqui não há um consenso na igreja se Nossa Senhora foi assunta ao céu viva ou morta. Não há concordância. Há quem entenda que Nossa Senhora morreu, e no instante que ela morreu, ela foi ressuscitada e foi elevada ao céu diante das testemunhas que estavam lá. Há aqueles que acreditam que não, que ela foi assunta ao céu ainda viva. Ela estava viva num determinado momento, o céu se abriu e ela se elevou. Isso é irrelevante. A maioria acredita que ela verdadeiramente morreu, até para imitar o Cristo, né? Ela própria não aceitaria ser elevada ao céu viva se o próprio Cristo teve que enfrentar a morte. Então ela quis se fazer igual e menor que ele em tudo, até nisso. Então esse dogma da Assunção é uma recompensa de Deus para essa vida sem manchas que Nossa Senhora teve. Nem a mancha do pecado original, nem a mancha do pecado dos seus próprios pecados pessoais. Em vida, Nossa Senhora não pecou. Nenhuma outra criatura a não ser Jesus conseguiu essa proeza. Nem os santos, muito menos os santos. Você pega a vida dos santos, eles eram uns perdidos, né? A maioria, antes de se converterem, né? Então esse é o dogma da Assunção de Maria. Não confundir a Assunção de Maria com a ascensão de Jesus, né? Não confundir alhos com bugalhos. Inclusive os dois mistérios estão no terço, né? A ascensão de Jesus. Que diferença de ascensão com assunção? A diferença não está na pessoa, está no ato. A ascensão é porque o próprio Cristo se eleva aos céus por força própria, na presença dos apóstolos. Quando ele quis, ele se eleva ao céu e desaparece na vista deles, né? Está lá na passagem bíblica.
Já a Assunção, Nossa Senhora foi elevada ao céu por força divina. Ela se submeteu à vontade do Pai e assim foi elevada ao céu. Então, o que difere é isso. A ascensão, o próprio Cristo quis. A Assunção, Nossa Senhora se submeteu às vontades de Deus. Então, assim a gente encerra a reflexão dos dogmas. Depois, se ficar alguma dúvida ou se há alguma correção a ser feita no que eu disse, no final vocês me procuram, porque não dá tempo aqui. A verdade é que a gente teria que fazer um retiro inteiro de 3 dias em cima de um dogma. 3 dias inteirinho falando só de um dogma, quanto mais falar os 4 em 40 minutos. Então é uma visão assim mais superficial para que vocês entendam, né? Talvez muitos já sabiam, mas é sempre bom a gente, reforçar. Então observe sempre isso, que os dogmas, eles não refletem a grandeza de Maria simplesmente. Eles refletem a grandeza de Deus. Nossa Senhora não quer grandeza para ela. Ela passa tudo para Deus. Então a virgindade dela é para honrar a Deus. A assunção dela é porque foi Deus que elevou. A Imaculada Conceição dela é porque ela precisava ser pura para receber aquele que é muito mais puro do que ela. Então não tenha medo de acreditar nesses dogmas, porque eles não são adorações a Nossa Senhora. Pelo contrário, eles exaltam o nome de Jesus, do qual Nossa Senhora é apenas uma criatura, uma serva também. Ela também é serva do Senhor, como todos nós. Amém? Então assim a gente encerra a reflexão. Vamos fazer o nosso texto, Pega aí se você trouxe seu chicote de bater em Satanás, e vamos lascar ele agora com o nosso